Você já imaginou que um simples gesto de bondade pode mudar completamente a vida de alguém? E até a sua própria? Hoje você vai conhecer a história de Mariana e de um homem que ninguém valorizava. Um encontro inesperado, um ato de coragem e compaixão e uma vida prestes a ser salva. Fique até o final e descubra como um simples café e um pão transformaram destinos para sempre. A manhã nascia cinzenta sobre a pequena cidade de Santa Aurora. As nuvens pesadas encobriam o sol, e o vento frio de inverno percorria as ruas estreitas como um aviso de que o dia não seria fácil. Mariana caminhava apressada pela calçada, com a bolsa pendendo do ombro e o olhar perdido na pressa de quem carrega o peso do mundo. Ela tinha apenas 28 anos, mas os traços cansados em seu rosto a faziam parecer mais velha. Olheiras profundas denunciavam as noites mal dormidas, e seus cabelos, que um dia já foram lisos e bem cuidados, agora viviam presos em um coque improvisado, denunciando a falta de tempo. Mariana trabalhava como balconista em uma farmácia do centro. O salário era baixo, mas era a única fonte de sustento para ela e para a mãe, Dona Lúcia, que estava doente há meses. A doença ainda não tinha nome definido. Os médicos falavam em exames, em possibilidades, mas nada concreto surgia, apenas o agravamento dos sintomas e a necessidade de remédios cada vez mais caros. Todos os dias, antes de sair para o trabalho, Mariana deixava uma garrafa de água ao lado da cama da mãe, além de 2 comprimidos que ela deveria tomar. E todos os dias, Dona Lúcia a segurava pela mão, como se quisesse impedir que a filha saísse. "Vai com calma, minha filha", dizia com a voz fraca. "Não adianta correr o tempo todo. Você precisa cuidar de você também." Mariana sorria, mas seu sorriso era apenas um disfarce. No fundo, sentia-se culpada. Culpada por não ter estudado mais, por não ter um emprego melhor, por não conseguir oferecer à mãe o tratamento que ela merecia. Cada passo apressado em direção ao trabalho era acompanhado por essa sensação de falha constante. Naquele dia, a cidade parecia mais silenciosa que o normal. Poucas pessoas caminhavam pelas ruas e até os carros pareciam menos numerosos. Mariana seguiu seu caminho habitual, atravessando a praça central. Era uma praça simples, com árvores altas que resistiam ao vento e bancos de madeira gastos pelo tempo. Ali, muitos moradores de rua costumavam se abrigar, principalmente durante o inverno rigoroso. Mariana sempre passava rápido por aquele trecho. Não por desprezo, mas porque sua pressa não permitia distrações. Hoje, no entanto, seus olhos se fixaram em uma cena diferente. Sentado em um dos bancos da praça, envolto em um cobertor sujo e rasgado, estava um homem idoso. A barba grisalha e mal cuidada descia até o peito, e seus olhos, apesar do cansaço, carregavam uma intensidade difícil de ignorar. Ele não pedia nada, não estendia a mão como muitos faziam. Apenas observava o movimento, como se esperasse que algo acontecesse. Mariana diminuiu o passo. Havia algo naquele homem que a fez hesitar. Sentiu uma estranha mistura de compaixão e curiosidade. Por um segundo, pensou em se aproximar. Mas logo lembrou do horário, do patrão que não tolerava atrasos e das responsabilidades que a aguardavam. Seguiu em frente, apressando o passo. Mas ao virar a esquina, seu coração pesou. Era como se uma voz silenciosa dentro dela dissesse: "Volte." Respirou fundo e parou. Olhou para o relógio, calculando os minutos. Estava atrasada de qualquer forma. Então, em um gesto que nem ela mesma compreendeu, deu meia volta e retornou à praça. O homem ainda estava lá, imóvel, olhando para o nada. Mariana se aproximou devagar. "O senhor está bem?" perguntou com a voz baixa, quase receosa. O homem ergueu os olhos para ela. E foi naquele instante que Mariana percebeu algo diferente. Não eram olhos comuns. Havia neles uma profundidade estranha, como se escondessem histórias demais, dores demais. "Estou cansado, moça", respondeu ele depois de um silêncio que pareceu longo demais. "Só cansado." Mariana olhou ao redor. A padaria ficava logo na esquina.
Um impulso inexplicável a fez entrar e comprar um café quente e um pão simples. Voltou e estendeu ao homem. Aqui o senhor deve estar com fome. Ele recebeu o pacote com mãos trêmulas e por um instante seus olhos marejaram. Faz 2 dias que não como nada, murmurou, antes de morder o pão devagar. Obrigado. Mariana ficou parada, observando. Sentiu uma onda de emoção tomar conta dela, como se aquele pequeno gesto tivesse significado mais do que ela mesma poderia imaginar. Eu me chamo Mariana, disse, quebrando o silêncio. O homem engoliu o pedaço de pão com dificuldade, respirou fundo e respondeu, Joaquim. E assim começou uma história que mudaria suas vidas para sempre. Mariana observava Joaquim comer com uma mistura de alívio e inquietação. Não sabia explicar exatamente o motivo de ter voltado para ajudá-lo. Talvez fosse apenas compaixão, talvez fosse um impulso inconsciente de sua alma cansada. Mas de alguma forma, aquele encontro parecia diferente de tudo o que já tinha vivido. Faz muito tempo que o senhor está aqui na praça? Perguntou, tentando puxar assunto. Joaquim mastigou devagar, tomou um gole do café que ainda soltava fumaça e então levantou os olhos para ela. Tempo demais para quem já teve casa e pouco tempo para quem perdeu tudo de repente, respondeu enigmático. Mariana franziu a testa. Perdeu tudo? Ele assentiu, mas não explicou. Mariana sentiu que havia ali uma história profunda, mas não quis pressionar. Sinto muito, murmurou. Joaquim sorriu de canto, um sorriso cansado. Não se sinta. A vida é assim. Às vezes ela nos dá, outras vezes tira. Um silêncio pairou entre os dois. O vento frio balançava as árvores da praça e o barulho das folhas se misturava ao som distante dos carros passando. Mariana ajeitou a bolsa no ombro, já sabendo que estava definitivamente atrasada para o trabalho. Mas por algum motivo não conseguia simplesmente se despedir. O senhor tem para onde ir? Arriscou perguntar. Joaquim desviou o olhar. Eu tenho este banco, respondeu, batendo de leve na madeira gasta ao seu lado. A simplicidade da resposta a atingiu como uma flecha. Ela sentiu um nó na garganta. Olha, eu não tenho muito mais. Se o senhor quiser, posso trazer alguma coisa para comer no final do meu expediente. Disse quase sem pensar. Ele a encarou e seus olhos, tão profundos e intensos, a fizeram estremecer. Você já fez mais do que muita gente faria, Mariana. Respondeu, chamando-a pelo nome, como se quisesse gravar em sua memória aquele pequeno ato de bondade. Mariana sorriu, meio sem graça. Então, até mais tarde. Odejo disse, dando um passo para trás. Joaquim apenas acenou com a cabeça e voltou a se concentrar no pão. Enquanto caminhava em direção ao trabalho, Mariana sentia seu coração acelerado. Algo naquele homem a impressionara profundamente. Ele não parecia apenas um morador de rua qualquer. Sua fala, o jeito como escolhia as palavras, até mesmo o brilho oculto nos olhos, tudo indicava que havia um passado importante escondido ali. No balcão da farmácia, Mariana passou o dia inquieta. Cada cliente que entrava, cada medicamento vendido, cada reclamação do patrão parecia distante. Sua mente voltava repetidamente à imagem de Joaquim sentado no banco da praça. Quem será ele? O que aconteceu para que acabasse ali? Perguntava a si mesma em silêncio. À noite, quando saiu do trabalho, comprou uma marmita simples de arroz, feijão e frango, além de um cobertor barato numa lojinha próxima. Caminhou até a praça com passos rápidos, sentindo o frio cortar sua pele. Joaquim ainda estava lá. Não havia saído do banco o dia inteiro. Ele a viu se aproximar e, dessa vez, seus olhos brilharam de um jeito diferente. Eu disse que voltava, Mariana falou, entregando a comida. Ele pegou o pacote com mãos trêmulas. Você não imagina o que isso significa para mim. E trouxe também isso. Completou tirando o cobertor da sacola. Não é muito quente, mas é melhor do que esse rasgado. Joaquim demorou alguns segundos como se não acreditasse. Então, cuidadosamente, pegou o cobertor novo e o colocou sobre os ombros. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto de seu olho. Ninguém
Ninguém me olhava assim há muito tempo. Murmurou, a voz embargada. Mariana sentou-se ao lado dele no banco, mesmo sentindo o frio cortar suas pernas. Às vezes não precisamos de muito para enxergar alguém. Só de parar um minuto, disse, quase como se falasse para si mesma. Ele riu baixinho, com aquele riso rouco que parecia vir de um lugar distante. Você tem razão, moça. Eu já tive de tudo. Casa, família, profissão, mas perdi o mais importante. As pessoas que olhavam para mim. Mariana virou o rosto devagar, encarando-o com surpresa. Profissão? O senhor era o quê? Joaquim suspirou, desviando o olhar para o horizonte. Isso é uma longa história. E não sei se você tem tempo para ouvir, ela sorriu. Tenho a noite inteira. Ele a encarou, como se tentasse decidir se podia confiar. Então respirou fundo e começou. Eu fui médico. Um bom médico, dizem. Salvei muitas vidas. Mas um erro, um único erro, tirou tudo de mim. Mariana arregalou os olhos chocada. E agora estou aqui, completou, olhando para as próprias mãos trêmulas. Esperando que a vida ainda tenha algum sentido para mim. Um silêncio pesado caiu entre eles. Mariana sentiu o coração apertado. Aquela revelação mudava tudo. Não era apenas um desconhecido perdido na rua. Era alguém que carregava uma história enorme, um peso profundo. E pela primeira vez, Mariana percebeu que talvez o destino tivesse cruzado seus caminhos por um motivo muito maior do que ela poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, a rotina de Mariana ganhou um novo detalhe. Toda manhã, ao atravessar a praça a caminho do trabalho, ela passava pelo banco onde Joaquim costumava estar. Às vezes levava um pão, outras vezes um café quando o dinheiro permitia. E sempre, no final do expediente, voltava com algo mais consistente para ele comer. Era estranho, pensava ela. Não tinha muito para oferecer. Vivia contando moedas para pagar os remédios da mãe e ainda assim sentia dentro de si a necessidade de ajudar aquele homem. Talvez fosse pelo olhar dele, sempre carregado de histórias não ditas. Talvez fosse porque, no fundo, ela se via nele, alguém que a vida tinha deixado de lado. Com o tempo, começaram a conversar mais. Mariana, no início, falava pouco, mas Joaquim parecia ter sede de desabafar. Contava fragmentos de sua vida, que já tivera uma família, uma casa grande em um bairro nobre, colegas que o respeitavam. Nunca entrava em detalhes profundos, mas deixava escapar nomes, lembranças, sentimentos que o traíam. E o senhor nunca tentou voltar à medicina? Mariana perguntou numa dessas conversas, enquanto ele terminava uma refeição que ela havia levado. Joaquim riu sem humor. Ninguém confia em um médico que comete um erro fatal. Ela sentiu um arrepio. Grace, o que aconteceu? Ele silenciou. O olhar que normalmente se iluminava ao falar do passado se tornou pesado, sombrio. Outra hora eu conto. Respondeu desviando o olhar. Mariana respeitou. Havia dor ali, uma ferida que ele não estava pronto para abrir. Certa noite, quando voltava para casa, Mariana percebeu que estava chovendo. O vento soprava forte e as ruas estavam quase desertas. Ao atravessar a praça, viu Joaquim encolhido no banco, tentando se proteger com o cobertor que ela havia dado dias antes. Seu coração apertou. Sem pensar, correu até ele. Aí o senhor vai se molhar todo aqui? Disse, levantando o tom para vencer o barulho da chuva. Ele sorriu, como se a cena fosse apenas mais uma parte inevitável de sua rotina. A chuva não escolhe onde cair, Mariana. Ela olhou ao redor, indecisa. Então teve uma ideia. Venha comigo. Como assim? Ele perguntou confuso. Não posso deixar o senhor passar a noite aqui desse jeito. Minha casa é simples, mas pelo menos é seca. Joaquim ficou em silêncio. Seus olhos, que normalmente eram serenos, mostraram um conflito interno. Aceitar aquilo significava cruzar uma linha invisível. Deixar de ser apenas um estranho na praça para se tornar parte da vida dela. Não quero atrapalhar, disse hesitante. Não vai atrapalhar, respondeu Mariana firme. Vamos, ele a seguiu devagar, apoiando-se no cobertor como se fosse uma capa. O caminho até a casa era curto, mas para Mariana pareceu interminável.
O que sua mãe diria ao vê-la entrar com um desconhecido? Quando chegaram, a porta de madeira rangeu ao ser aberta. Dona Lúcia estava deitada no sofá da sala, enrolada em um xale. Levantou os olhos surpresa ao ver a filha acompanhada. "Boa noite, mãe", Mariana disse nervosa. "Este é o Joaquim." Ele não tinha onde ficar por causa da chuva. Dona Lúcia encarou o homem por alguns segundos. Seus olhos cansados, porém sábios, pareceram analisá-lo em silêncio. Depois esboçou um leve sorriso. "Então seja bem-vindo, Sr. Joaquim. Aqui não temos luxo, mas temos teto e café quente." O alívio tomou conta de Mariana. Joaquim, com os olhos marejados, respondeu com um nó na garganta. "Obrigado. Não sei se mereço tanta bondade." E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu em uma cama. Uma cama simples, improvisada no quarto de visitas, mas que para ele parecia um palácio. Os dias seguintes mudaram a dinâmica da casa. Joaquim não ficou apenas deitado, esperando a comida chegar. Ele se mostrava disposto a ajudar. Arrumava o quintal, consertava pequenos reparos, buscava água, fazia companhia para Dona Lúcia. "Esse homem tem mãos de médico." Dona Lúcia comentou sorrindo quando ele a ajudou a tomar um dos remédios. "Tem jeito, firmeza, cuidado." Mariana observava tudo com uma mistura de admiração e dúvida. Quem era, afinal, aquele homem que o destino colocara em seu caminho? O pequeno ato de bondade, oferecer um café e um pão, agora estava transformando completamente a rotina de sua casa. E pouco a pouco, Mariana começou a perceber que o gesto que achara simples estava gerando consequências muito maiores do que poderia imaginar. Um elo estava sendo criado. Um elo que mudaria não apenas a vida de Joaquim, mas também a dela. O convívio entre Mariana, sua mãe e Joaquim começou a ganhar naturalidade. O homem, antes apenas um estranho na praça, agora já fazia parte da rotina da casa. Dona Lúcia simpatizara com ele rapidamente. E Mariana, apesar de ainda carregar certa desconfiança, não podia negar. Joaquim tinha algo que transmitia confiança e serenidade. Mas, como toda alma marcada por cicatrizes, havia algo que ele escondia. Um peso que se refletia em seu olhar quando pensava estar sozinho. Mariana percebia isso. Às vezes o encontrava sentado no quintal, olhando para o nada, como se estivesse preso a lembranças antigas que não queria ou não conseguia apagar. Uma noite, após o jantar, Joaquim pediu para ficar um pouco mais na sala. O silêncio era interrompido apenas pelo som fraco da chuva batendo no telhado. Mariana aproveitou a ocasião. "Joaquim, posso lhe fazer uma pergunta?" Disse, sentando-se à frente dele. Ele ergueu os olhos devagar, como quem já sabia o que estava por vir. "Pode. O senhor disse que já foi médico, que teve tudo, mas perdeu por causa de um erro." Ela respirou fundo, escolhendo bem as palavras. "O que aconteceu?" O semblante dele se fechou. Mariana quase se arrependeu de ter perguntado, mas antes que pudesse se desculpar, Joaquim começou a falar. "Eu era cirurgião. Trabalhei durante anos em um dos melhores hospitais da capital. Tinha uma equipe que me respeitava, uma esposa que me amava e uma filha." A voz dele falhou. "Uma filha que era a minha razão de viver." Mariana sentiu o coração apertar. Havia uma noite em especial que nunca sairá da minha memória. Uma cirurgia de emergência. Uma criança de apenas 10 anos chegou ao hospital após um acidente grave. Eu estava cansado. Tinha feito 2 procedimentos pesados no mesmo dia, mas me chamaram porque confiavam em mim. Ele fechou os olhos por um instante, como se a lembrança o sufocasse. Durante a cirurgia cometi um erro, pequeno, mas fatal. Um movimento impreciso, uma distração de segundos. A menina não resistiu. Mariana levou a mão à boca chocada. A família dela não me perdoou. A imprensa caiu em cima. O hospital me afastou. E o pior, minha própria filha estava doente naquela época e eu, afogado na culpa, não consegui dar a atenção que ela merecia. Ela se foi meses depois. A voz de Joaquim tremia. Minha esposa nunca me perdoou. Nos separamos. O silêncio na sala era pesado.
Mariana sentia lágrimas nos olhos, mas se esforçou para se manter firme. Eu perdi tudo. Minha profissão, minha família, meu lar. Estou apenas o peso do erro. E desde então passei a vagar. Joaquim respirou fundo. Até que um dia cheguei a esta praça. E ali fiquei. Dona Lúcia, que ouvia em silêncio do sofá, murmurou com a voz fraca: "O senhor não perdeu tudo. Ainda tem a vida." Ele sorriu de canto amargo. Vida sem propósito é apenas sobrevivência. Mariana, sentada diante dele, sentiu uma mistura de dor e compaixão. Pela primeira vez, compreendia o vazio que ele carregava nos olhos. "Joaquim", ela disse com a voz suave, "o senhor errou, sim, mas ninguém é apenas o seu erro. O senhor salvou muitas vidas também. Não pode esquecer disso." Ele a encarou longamente, como se aquelas palavras fossem difíceis de acreditar. Mas no fundo, uma faísca tímida brilhou em seus olhos. "Talvez você esteja certa, Mariana, mas é difícil acreditar quando o mundo inteiro já me julgou." Mariana segurou a mão dele com firmeza. "Então deixe que, pelo menos aqui, o senhor seja apenas..." Joaquim, ele não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo e deixou que uma lágrima escorresse. Naquela noite, o passado não desapareceu, mas perdeu parte de seu peso. Pela primeira vez em muitos anos, Joaquim se permitiu contar sua história. E ao fazê-lo, começou a sentir que talvez houvesse ainda um caminho de volta. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina para a pequena casa de Mariana. Se antes o silêncio e a preocupação dominavam cada canto, agora havia risadas ocasionais, conversas longas e até cheiros de comida preparados com mais cuidado. Joaquim, mesmo com suas cicatrizes emocionais, parecia trazer consigo uma serenidade que a casa não conhecia há tempos. Dona Lúcia, acostumada a passar as tardes sozinha enquanto a filha trabalhava, agora tinha companhia. Joaquim se sentava ao lado dela na varanda, contava histórias de seus anos no hospital, de pacientes que haviam se recuperado, de situações difíceis que exigiam coragem. "O senhor fala com tanto detalhe que parece que ainda está lá", dizia Dona Lúcia, sorrindo. "No fundo, nunca deixei de estar", ele respondia com um brilho nostálgico nos olhos. Mariana, ao chegar do trabalho, se surpreendia ao encontrar a casa mais arrumada do que deixara. O quintal estava varrido, a torneira que gotejava havia semanas fora consertada, e até o portão, antes enferrujado, recebia demãos de tinta que Joaquim improvisava com restos que encontrava. "O senhor não precisava", Mariana comentou certa noite, ao vê-lo lixando a madeira de uma cadeira velha. "Preciso sim", respondeu ele sem parar o movimento. "Preciso sentir que ainda sou útil." Aquela frase ficou martelando na mente dela. Joaquim não queria apenas abrigo, queria propósito. E Mariana começava a perceber que talvez sua bondade inicial tivesse aberto a porta para algo muito maior. Dar a ele uma segunda chance. Uma manhã fria marcou um dos primeiros grandes gestos de confiança entre eles. Mariana acordara cedo demais, preocupada com as contas. Tinha um embrulho de receitas médicas sobre a mesa e a sensação de impotência a consumia. "Não sei mais o que fazer, Joaquim." Ela desabafou, sem perceber que ele a ouvia. "Os remédios da minha mãe estão cada vez mais caros. O salário não cobre." Joaquim se aproximou devagar, pegou uma das receitas e analisou. Seus olhos se moveram com a precisão de quem ainda carregava dentro de si o médico que fora. "Estes medicamentos são corretos, mas existem versões genéricas com a mesma eficácia. Custam menos da metade", disse, devolvendo o papel. Mariana o encarou surpresa. "E o senhor tem certeza?" Ele sorriu de forma suave. Passei a vida estudando isso, Mariana. Pode confiar." Naquele mesmo dia, Mariana seguiu o conselho. E, de fato, conseguiu economizar o suficiente para que sobrasse algum dinheiro no final do mês. Foi como um sopro de esperança. O vínculo entre os três foi crescendo. Aos poucos, Mariana deixou de ver Joaquim apenas como alguém que ela ajudava. Ele se tornava parte da família. Houve uma tarde em especial que marcou esse sentimento.
Dona Lúcia estava fraca, com febre, e Mariana entrou em desespero. Não sabia se chamava uma ambulância, se levava a mãe ao hospital público, sempre lotado, ou se simplesmente esperava. Joaquim, com calma surpreendente, tomou a frente. "Respire, Mariana", disse, colocando a mão no ombro dela. "Não é hora de pânico." Ele examinou Dona Lúcia com o cuidado de um profissional que jamais perdera sua essência. Observou sua respiração, aferiu sua temperatura, perguntou sobre os sintomas. Depois, explicou com clareza. "É uma crise, mas não é grave. Vou ensinar como controlar a febre. Se não melhorar até amanhã, levaremos ao hospital." Mariana chorava, nervosa, mas obedeceu a cada instrução. E, de fato, no dia seguinte, Dona Lúcia estava melhor. "Ele tem mãos milagrosas", disse ela, acariciando o braço de Joaquim. "Deus o trouxe até nós por um motivo." Mariana, emocionada, sentiu uma gratidão que não cabia em palavras. Com o passar das semanas, vizinhos começaram a notar a presença de Joaquim. Alguns olhavam com desconfiança, cochichando sobre aquele homem estranho que Mariana trouxera para casa. Mas outros o viam cuidando de Dona Lúcia, arrumando o portão, comprando pão na padaria com o pouco dinheiro que conseguia. Certa vez, uma vizinha se aproximou de Mariana no mercado. "Você é corajosa, menina. Dar abrigo a alguém que vivia na rua não é para qualquer um." Mariana respondeu apenas com um sorriso. No fundo, sabia que não era coragem, mas um chamado interno. Algo maior a guiara até aquele banco de praça. Naquela noite, enquanto lavava a louça, ela pensava em tudo isso. Joaquim entrou na cozinha e disse: "Eu preciso lhe agradecer, Mariana. Não só pelo teto ou pela comida, mas por me devolver algo que eu achava perdido." "O quê?" ela perguntou curiosa. Ele a olhou nos olhos. "A dignidade." Mariana ficou em silêncio, sentindo um calor inexplicável no peito. O que começara como um estranho ato de bondade, agora se tornava um laço inquebrável. Um elo improvável entre uma jovem desesperada, sua mãe doente e um médico que perdera tudo. Mal sabiam eles que aquele elo seria testado em breve, e de uma forma que mudaria o destino de todos para sempre. O inverno parecia mais rigoroso naquele ano. As noites eram longas e frias, e a pequena casa de Mariana se enchia de neblina quando a porta se abria para o vento gelado. Apesar da rotina confortável que se formara com Joaquim, a paz era frágil. Certa tarde, uma notícia inesperada chegou à porta da família. Uma ligação do hospital público. A mãe de Mariana, Dona Lúcia, precisava de exames urgentes, mas devido a um erro burocrático, não havia vaga marcada. O atendimento seria apenas na próxima semana, tempo que, dadas as condições de saúde dela, poderia ser fatal. Mariana entrou em pânico. "Não podemos esperar", disse a voz embargada. "Ela precisa ser atendida agora." Joaquim a observava com calma. "Respire, Mariana. Não adianta entrar em desespero. Vamos encontrar uma solução." Mas Mariana estava tomada pelo medo. Não havia dinheiro para pagar um hospital particular. E a fila do público era longa demais. Tudo parecia perdido. Então, Joaquim propôs uma ideia arriscada. "Eu conheço alguém que pode nos ajudar, mas precisaremos ser rápidos." Ele explicou que ainda tinha contatos antigos do tempo em que era cirurgião. Pessoas que, mesmo após anos, confiavam em seu julgamento. Mariana hesitou. "Mas e se não der certo?" "E se der?" ele respondeu com um leve sorriso. "Às vezes, os gestos certos aparecem quando a gente menos espera." "Sem alternativas", Mariana concordou. Joaquim pegou o casaco e juntos seguiram para a cidade vizinha, enfrentando a chuva e o vento. Durante o caminho, Mariana percebeu algo que nunca antes havia notado. Mesmo abalado pelo passado, Joaquim transmitia confiança, determinação e um senso de responsabilidade que a surpreendia. Ao chegarem ao hospital, Joaquim conversou diretamente com um antigo colega, apresentando o caso de Dona Lúcia e explicando a gravidade da situação.
Seu tom era firme, convincente e parecia carregar consigo a autoridade de anos de experiência. Minutos depois, a notícia chegou. Havia uma vaga para que Dona Lúcia fosse atendida imediatamente. Mariana sentiu um misto de alívio e admiração. "Não acredito", disse emocionada. "Ah, o senhor conseguiu." Joaquim sorriu, mas havia algo mais em seu olhar. Um brilho de satisfação, como se tivesse finalmente encontrado o propósito. Às vezes, um gesto de bondade não é apenas dar, mas agir quando alguém precisa. No hospital, enquanto Dona Lúcia era examinada, Mariana observou Joaquim. Ele se manteve ao lado da mãe, instruindo a equipe, conversando com delicadeza, sempre respeitando o tempo dela e a situação. Aquela presença firme e serena a fez perceber que ele não era apenas um sobrevivente da própria dor. Ele se tornara um verdadeiro guardião. Após horas de tensão, os exames mostraram que, embora Dona Lúcia estivesse debilitada, não havia risco imediato. O tratamento poderia ser feito com acompanhamento médico, sem urgência de cirurgia. Mariana respirou fundo, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Obrigada, Joaquim", murmurou. "Obrigada por tudo." Ele a olhou pela primeira vez, com um leve toque de emoção que não tentava esconder. "Mariana, você me devolveu algo que eu pensei ter perdido para sempre. A esperança de fazer o bem." Naquela noite, ao voltar para casa, Mariana refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Um simples ato de bondade, quando iniciado, desencadeou uma corrente de acontecimentos que ninguém poderia prever. Ela havia ajudado um homem que precisava de amor e, em troca, recebeu algo igualmente precioso: a força para enfrentar a vida com coragem e fé. A prova estava feita. Mariana descobriu que a verdadeira bondade não é apenas dar sem esperar, mas agir quando cada segundo conta. E naquele gesto, tanto ela quanto Joaquim aprenderam que as vidas podem se entrelaçar de formas inesperadas, salvando não apenas uma existência, mas transformando destinos inteiros. Após a tensão no hospital, a vida na pequena casa de Mariana começou a ganhar uma sensação de renovação. O clima de preocupação constante ainda pairava no ar, mas havia agora algo diferente: esperança. Uma esperança que, embora tímida, se espalhava pelo ambiente como a luz fraca do amanhecer, dissipando a névoa. Dona Lúcia começou a se recuperar lentamente. Cada dia em que acordava com menos febre e mais energia, era comemorado como uma pequena vitória. Mariana cuidava dela com mais leveza, mas também com uma consciência crescente de que não estava sozinha. Joaquim estava sempre presente, ajudando com a medicação, preparando refeições, mantendo o ambiente organizado e, acima de tudo, oferecendo conforto emocional. "O senhor mudou nossa vida, Joaquim", disse Mariana certa tarde, enquanto colocavam as flores do jardim em vasos limpos. "Não sei como agradecer." Joaquim olhou para ela com humildade, como se não precisasse de reconhecimento. "Não foi só por você, Mariana. Foi por todos nós. Às vezes, a vida nos dá a chance de acertar, de devolver algo que ficou perdido." E naquele momento, Mariana percebeu que a bondade não era apenas um gesto isolado. Era uma corrente. Cada pequeno ato se acumulava, transformando a dor em força e a tristeza em resiliência. Algumas semanas depois, uma notícia ainda mais surpreendente chegou. Um antigo paciente de Joaquim, que ele havia ajudado anos atrás, estava ciente de sua situação atual. Ao saber da dedicação de Joaquim em ajudar Mariana e sua mãe, ele ofereceu apoio, uma consulta médica completa para Dona Lúcia, gratuita, em um hospital particular. "Não podemos recusar", disse Joaquim emocionado. "Isso é um milagre." Mariana concordou e juntos acompanharam Dona Lúcia até o hospital. O atendimento foi rápido e cuidadoso. Exames detalhados revelaram que, embora ainda debilitada, ela estava fora de perigo. O tratamento adequado e acompanhamento constante garantiriam sua recuperação completa. Ao receber os resultados, Mariana abraçou Joaquim, lágrimas escorrendo pelo rosto. "O senhor salvou minha mãe",
exclamou emocionada. Ele sorriu com um misto de humildade e felicidade. Não apenas eu, Mariana. Este é o efeito de nossas ações combinadas. O que começou como um gesto simples de bondade cresceu e se transformou em esperança. Naquele mesmo dia, ao voltarem para casa, a relação entre os três estava mais forte do que nunca. Joaquim deixou claro que não estava ali apenas por gratidão ou obrigação. Ele havia encontrado um novo propósito. A presença dele não apenas ajudava a Dona Lúcia, mas fortalecia Mariana, mostrando-lhe que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida pode se revelar generosa quando permitimos que a bondade nos guie. Sabe, Joaquim, disse Mariana sentada no sofá ao lado dele. Quando o encontrei naquela praça, não imaginava que tudo isso aconteceria. Ele riu suavemente. Nem eu, Mariana. Mas é assim que as coisas boas acontecem, de forma inesperada, silenciosa, quase imperceptível, até que, de repente, transformam tudo. Dona Lúcia, que os observava com olhos marejados, acrescentou: às vezes, a vida nos coloca pessoas no caminho certo, na hora certa. Vocês dois são a prova disso. E naquela noite, enquanto a casa se aquecia com a presença de luzes suaves e conversas tranquilas, Mariana percebeu que o que começou como um simples ato de bondade não apenas havia salvado uma vida, havia reconstruído várias. A vida de Joaquim, que se sentia perdida e sem propósito, agora estava entrelaçada com a dela e de sua mãe, criando uma teia de cuidado, amor e esperança que ninguém poderia desfazer. O resgate da esperança, pensou Mariana, não dependia apenas de ações grandiosas, mas da coragem de fazer o que parecia pequeno. Pois muitas vezes, um gesto aparentemente simples, oferecer comida, um cobertor ou um ouvido atento, tem o poder de transformar destinos inteiros. E assim, naquela pequena casa, algo maior floresceu. A certeza de que, quando a bondade se manifesta de forma genuína, ela é capaz de salvar não apenas uma vida, mas também a alma de quem a oferece. Com Dona Lúcia recuperada e Joaquim agora completamente integrado à rotina da pequena casa, a vida parecia finalmente respirar alívio. Mas como Mariana bem sabia, o destino ainda reservava surpresas. E para surpresa dela, essas surpresas tinham a forma de uma oportunidade que mudaria tudo de uma vez. Certa manhã, Mariana recebeu uma carta inesperada. Ela estava sem crédito para celular e sem tempo para e-mails. Então se surpreendeu ao abrir o envelope. Um convite de uma clínica de renome, oferecendo a chance de participar de um programa especial de auxílio a famílias em dificuldades médicas. O programa cobria tratamentos de alto custo e apoio contínuo, desde acompanhamento psicológico até consultas especializadas. Mariana não conseguia acreditar. Isso é real? Perguntou a si mesma, as mãos tremendo. Joaquim se aproximou, lendo por cima do ombro dela. Mas parece, disse com um sorriso contido. Mais uma prova de que quando agimos com bondade, o mundo nos responde de maneiras inesperadas. Ela ligou para a clínica, explicou a situação e recebeu confirmação imediata. Dona Lúcia teria acesso completo ao programa. Era mais do que Mariana poderia ter sonhado. Nos dias seguintes, a vida de todos mudou de forma visível. Dona Lúcia passou a ter acompanhamento regular e acesso a tratamentos de ponta. A saúde dela melhorou rapidamente e a energia voltou a iluminar seu rosto. Joaquim se sentia mais vivo do que nunca. Ao ajudar e orientar Mariana, percebeu que seu passado doloroso não era mais uma âncora, mas um aprendizado que podia ser usado para fazer o bem. E Mariana, por sua vez, aprendeu uma lição valiosa sobre confiança, coragem e o impacto das pequenas ações. O gesto que a levou a comprar um simples pão e café para um estranho havia desencadeado uma corrente que transformou vidas inteiras. Certo dia, enquanto a família se reunia no quintal, Dona Lúcia comentou: "Nunca imaginei que um encontro tão inesperado pudesse nos trazer tanta felicidade." Mariana olhou para Joaquim, que por sua vez sorriu com humildade.
A vida é cheia de encontros inesperados. Alguns mudam tudo, respondeu ele. Ela pensou na praça fria, no dia em que hesitou em passar pelo banco, no instante em que algo a fez voltar e oferecer sua ajuda. Sem aquele gesto, nada disso teria acontecido. Era impressionante como o destino parecia sorrir para aqueles que se permitiam fazer o bem, mesmo que apenas com uma pequena ação. Com o tempo, Joaquim retomou sua carreira de forma diferente. Ele não voltou aos grandes hospitais, mas começou a trabalhar em projetos comunitários, oferecendo consultas e orientações para pessoas carentes, usando sua experiência para salvar vidas de outra forma. Mariana passou a ajudar em pequenas tarefas administrativas e logísticas, tornando-se parceira de Joaquim nessa nova missão. A relação deles se fortaleceu. Não era apenas gratidão mútua. Havia respeito, amizade e um vínculo quase familiar. Dona Lúcia observava tudo com orgulho e gratidão, sabendo que o acaso havia presenteado sua família com uma segunda chance. Numa tarde ensolarada, sentados juntos no quintal, Mariana refletiu. Joaquim, tudo começou com um ato tão simples. Um café, um pão. Quem poderia imaginar que isso mudaria nossas vidas? Ele olhou para ela com os olhos cheios de emoção. Às vezes, um gesto pequeno é suficiente para acender uma luz onde tudo parecia escuro. E graças a você, essa luz não apenas brilhou, mas se espalhou. E naquele momento, Mariana percebeu a verdade absoluta. O estranho ato de bondade que a impulsionou a ajudar Joaquim havia salvado mais do que uma vida. Havia restaurado esperança, devolvido propósito e mostrado que, mesmo em meio às adversidades, a generosidade tem poder transformador. O destino sorria, enfim, para os três. E assim, a pequena casa em Santa Aurora se tornou um lar onde a bondade, o cuidado e a empatia floresciam, lembrando a todos que a vida, quando guiada pela compaixão, pode criar milagres silenciosos, inesperados e eternos. E assim, um simples ato de bondade mudou para sempre a vida de Mariana, de Joaquim e de quem eles amavam. Essa história nos lembra que pequenas ações podem gerar grandes impactos. Se você se emocionou com essa história, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. Compartilhe também com alguém que precisa de inspiração hoje.